Em segundo lugar, todos os dois homens aqui, todas as duas pessoas aqui, passaram pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades. Veja o verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E veja o verso 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo são iguais até agora. Eles ouvem a mesma palavra. A mesma palavra que é dita a um é dita ao outro. A mesma palavra que é ouvida por um é ouvida por outro. Os dois também passam pelas mesmas circunstâncias da vida, pelas mesmas provações. Tanto o primeiro que ouve quanto o segundo também enfrentam as mesmas coisas. O texto vai dizer que cai a chuva, transbordam os rios e sopram os ventos. E tanto essa chuva, tanto esse cair dessa chuva, quanto o transbordar desses rios, quanto o soprar desses ventos, dão de ímpeto contra aquela casa que esses dois homens estão construindo. A grande questão a grande diferença é que ambos ouviram a mesma palavra, atravessaram as mesmas provações, mas tomaram decisões diferentes. Tiveram posturas diferentes em relação à palavra, tiveram uma postura diferente em relação às circunstâncias da vida, às provações. Aqui está o grande ponto do texto. Aqui é onde Jesus vai ancorar a nossa vida cristã como discípulos. Todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Todo, pois, aquele que ouve estas palavras e não as pratica. Então veja, o primeiro ponto é que ambos ouviram a mesma palavra, tiveram acesso à mesma palavra. A diferença foi que um praticou e o outro não praticou. Mas onde é que essa prática foi definida? Ela não foi definida numa sala sentada. Ela não foi definida num ambiente tranquilo. Ela foi definida num momento de tempestade, num momento de provação da vida. Veja a linguagem que Jesus usa aqui, meus irmãos. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Jesus vai usar 3 figuras para nos mostrar acerca das tempestades. A chuva cai de onde? De cima. Os rios transbordam de baixo. E os ventos sopram pelos lados. Ou seja, o que Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, é que essas provações vêm de todos os lados. A chuva cai, o rio transborda e os ventos vêm. Ou seja, Jesus está mostrando que tanto para um que ouve, quanto para o outro, as tempestades da vida ocorrem. Elas vão chegar. Nós não estamos imunes a lidar com as tempestades da vida. E elas vêm de todos os lados. As provações, elas vão vir de todos os lados. Não se preocupe. Não pense assim, bom, lá na minha casa vai ser mais fácil do que na casa do meu irmão. Não se preocupe. Ela vai vir de todos os lados. Eu disse semana passada e repito, o evangelho não é fácil. Viver o evangelho é difícil. Por quê? Porque o evangelho exige renúncia de nós. E a maior renúncia, e uma das maiores renúncias que nós podemos ter hoje como cristãos, é perceber
que o Evangelho não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida, sim, que nos coloca diante das provações. Que nos coloca diante dos dilemas da vida. Que nos coloca diante das incertezas, das dúvidas, dos medos. Que nos coloca diante de cenários que às vezes a gente pensa assim, mas Deus, não é possível que o Senhor não está me ouvindo. Como é que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Agora, o grande ponto, meus irmãos, é que esses dois ouviram a palavra. O grande ponto é que essas provações vieram contra esses dois. Só que a decisão que eles tomaram foram diferentes. O primeiro ouve as palavras e pratica. O segundo ouve as palavras e não as pratica. Então, qual é o resultado daquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática? E qual é o resultado da vida daquele que é exposto, que ouve a palavra de Deus, mas que não a pratica? Aqui está a grande diferença. Aqui está o grande ponto da nossa caminhada. É saber se aquilo que nós estamos ouvindo está sendo objeto de prática da nossa vida. Ou se está apenas sendo objeto daquilo que nós estamos ouvindo. Por exemplo, você pode vir aqui todo domingo, ouvir e ir embora, e a sua semana ser a mesma coisa. Se a palavra que está sendo pregada não mudar a sua vida, não mudar a sua semana, não mudar a sua conduta, não está existindo prática. Lembra dos falsos profetas? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E aí Jesus diz para eles, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Praticam algo que vocês não estão vivendo. A sua prática de vida é algo diferente daquilo que vocês estão falando. Agora o desafio, meus irmãos, é para nós, ouvintes da palavra. Aquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos colocando em prática ou a gente está só ouvindo? Como é que eu sei se eu estou só ouvindo a palavra de Deus ou se eu estou praticando? Como é que eu sei? O texto remete para a mesma ideia, meus irmãos, dos falsos profetas. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir maus frutos, como a árvore má não pode produzir bons frutos. Qual é o fruto aqui no texto? Qual é o fruto que o cristão que ouve a palavra e pratica está produzindo aqui? Um é chamado de homem prudente e o outro chamado de homem insensato. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que, qual foi o fruto dele? Edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Então preste atenção. Primeiro, ambos tiveram a mesma oportunidade. Qual foi a oportunidade? De ouvir a palavra de Deus. Ambos passaram pelas mesmas provações. Chuva, rios, ventos. Mas cada um construiu a sua casa, a sua morada, sobre terrenos diferentes. O primeiro, que ouve e põe em prática, constrói sua vida, o alicerce, aqui Jesus vai usar essa expressão casa, como alicerce da vida. Ele vai dizer que aquele que ouve e que coloca em prática a palavra, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e que não pratica, está construindo a sua casa sobre a areia. O Sodemar ali é construtor. Né, Sodemar? Se eu chegar para o senhor e falar assim, Sodemar,
tem como o senhor construir uma casa para mim? Aí o senhor Demar falou, claro, pastor Eduardo, vamos lá, vamos construir para o senhor lá. Aí eu chego e vou levar o senhor lá no meu terreno, o senhor Demar, para o senhor ver. Aí eu chego lá no senhor Demar, é um terreno, é na praia. É lá na areia da praia. E aí eu falo aqui, ó. Aí eu falo, senhor Demar, é aqui que eu quero construir. Olha que beleza, que maravilha, senhor Demar. Pertinho do mar ali, senhor Demar. Olha que coisa linda, vamos construir aqui. O senhor Demar falou assim, pastor Eduardo, mas não dá para fazer aqui. Mas como assim, senhor Demar? Não dá, olha que linda a vista, senhor Demar. Ele vai dizer, não dá, sabe por quê? Porque aqui tem areia. Não vai ter como colocar, né, a base da casa, os fundamentos da casa. Primeira vez que der uma maresia aqui, ó, já era a sua casa. Todos que construíram aqui sabem qual que é a peça, a parte mais importante da construção. Não é? A fundação. É a parte que a gente mais gasta. Né? É a parte que todo bom construtor mais se preocupa, né, Zé Demar? Se a fundação ali tá boa. Por quê? Porque ele sabe que se a fundação estiver ruim, o que vai acontecer com a casa? Pode ser a casa mais linda do mundo. A casa mais bem decorada, com os melhores quadros, com os móveis mais lindos, né? No lugar mais perfeito, com a fachada mais linda. Mas se aquela fundação estiver ruim, qual que é o risco daquela casa? O risco daquela casa é cair. E o interessante é o seguinte, meus irmãos. A fundação da casa não aparece, né? A gente que vai construir fica bravo, porque pensa assim, poxa, estou gastando tanto dinheiro com um negócio que vai ficar lá debaixo da terra, ninguém vai ver. Queria que todo mundo chegasse na minha casa, olhasse, olha que linda fachada, olha que lindas janelas, olha que portas maravilhosas. Mas eu gastei 1/5 do valor nas portas, nas janelas, do que eu gastei lá na fundação. E a fundação não aparece. Só dá valor naquilo que a gente vê, né? Só que a fundação é a que vai manter a casa de pé. Do mesmo jeito, meus irmãos, é a vida cristã. Do mesmo jeito é a nossa experiência com Cristo. Não é aquilo que aparenta ser bonito. Não é aquilo que aos nossos olhos a gente enxerga e pensa assim, meu Deus, que lindo. Não. É o fundamento que mantém a gente de pé. É o fundamento que vai manter a nossa vida de pé diante de Deus ou não. E qual que é o nosso fundamento? Qual que é a nossa alicerce? Qual que é a nossa base? A palavra do Senhor. É a palavra de Deus que é a nossa base, que é o nosso fundamento. E aqui, o grande fruto desse homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre esse homem que ouviu a palavra e colocou ela em prática, é que ele constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre um fundamento firme, seguro. O insensato constrói a sua casa sobre areia, sobre um fundamento que não traz segurança. A minha primeira pergunta para você é, Emi, você tem ouvido a palavra de Deus? Claro, pastor Eduardo, eu tenho ouvido a palavra de Deus. Eu venho aqui nos domingos de manhã na garagem. Eu venho aqui, eu tenho ouvido lá em casa, eu coloco no YouTube, eu vejo as pregações de outros pastores. Né? A Luciana com o Bruno ouve muito a palavra de Deus, tadinhos, estão aqui hoje, vamos chegar lá em Santa Rita e falar assim, pastor Luiz Eduardo do céu, o pastor Eduardo está lá com um grupinho lá junto. Tô brincando, né? Estamos na bênção, glória a Deus. Né? Mas o Bruno e a Luciana são tão abençoados lá, né? Tanta palavra boa, tantos homens bons de Deus pregando a palavra. E aí você fala, não, pastor, eu ouço no YouTube, eu ouço em vários lugares. A grande questão é a segunda pergunta. Você tem praticado aquilo que você tem ouvido? Aqui é um grande ponto, meus irmãos. Porque a gente pode ouvir a palavra a semana inteira. A gente pode ouvir a palavra de várias formas.
A gente pode colocar o celular, colocar o fone no ouvido e sair ouvindo a Bíblia. A gente pode ouvir de vários lugares, de várias formas, de várias pessoas. A grande questão é, nós temos colocado em prática aquilo que a gente tem ouvido ou não? Semana passada eu paguei minha mensalidade na academia. Paguei semana passada. E eu não fui nem um dia esse mês. Nem um dia. Mas eu paguei. Adianta? Adianta eu dizer, não, irmãos, eu paguei a academia. A academia está paga em dia. E eu não ir nem um dia lá fazer exercício? O grande ponto é que muitos de nós, como cristãos, estamos assim. A gente ouve a palavra. A gente até ouve muito. Fala, não, pastor, eu estou em todos os cultos, em todos os estudos, em todas as oportunidades que eu tiver, eu estou indo. Tudo que eu puder para fazer, para ouvir a palavra de Deus, eu faço. Mas e a segunda questão? Você está colocando ela em prática? Essa palavra está se tornando prática no seu dia a dia, na sua vida, na sua vida diária, ali com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos, com as pessoas que você conhece, com as que você não conhece. Lá no ambiente de trabalho, quando o pau está quebrando, você coloca a palavra de Deus em prática? Ou lá você não é crente? Não, domingo, pastor, domingo eu estou firme. Minha Bíblia está lá. Eu já separo ela logo de manhã. Eu já vou para o culto. A segunda-feira, na hora que eu encontro com aquele atribulado lá no meu serviço, lá eu perco essa santidade. Lá eu penso assim, miserável, você devia morrer. É assim muitas vezes que a gente age. Não, pastor, eu choro durante o culto. Olha que bênçãos os louvores que foram hoje, não foi? Mas eu me derramar, dizer que te amo. Aí eu me derramo domingo. Aí na segunda, no primeiro probleminha que eu tenho, eu derramo a mão na cabeça do outro. Na hora que sopra o primeiro ventinho, na hora que cai a primeira chuvinha. Jesus. Jesus. Né? A Isabelinha tá brigando para dormir, né, Isabela? Prática, meus irmãos, prática. Minha palavra hoje é sobre isso, prática. Tiago vai nos dizer, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Já que eu falei de Tiago, nós estamos terminando o Sermão do Monte hoje e a partir da semana que vem nós vamos começar a nossa série em Tiago. Bem? Nós vamos explorar toda a carta de Tiago. Bem? Para isso, já que eu abri o parênteses, vou ampliar. Para isso, preste atenção, meus irmãos. Nós vamos estudar com muita profundidade Tiago. Primeiro, porque é uma carta prática. Tem muita coisa prática da vida cristã. São 5 capítulos só. São vários temas que nós temos em Tiago. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para os irmãos, a partir do domingo que vem, traga a sua Bíblia. Essa Bíblia, tá bom, não? Bíblia, essa. Tá bom? Traga uma caneta, traga um papel e anote. Faça anotações. Amém? Porque nós vamos usar nos nossos estudos de quarta-feira aquilo que nós vamos aprender em Tiago nos domingos. Tá bom? Fechei o parênteses. As tempestades e as provações da vida vieram contra aquele que está ouvindo e praticando a palavra. Mas o que aconteceu com aquela casa? Ela não caiu. Veja o que o texto diz. Caiu a chuva, transbordaram os rios, verso 25. Sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força. Não foi de leveza, não. Não foi de leve, não. Aquele que ouve e pratica não recebeu uma aprovação menor do que aquele que não ouve. Aquele que ouve e não pratica, não. A aprovação foi igual. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente pergunta assim,
Por que é que o cristão passa por tantos problemas e outras pessoas que não conhecem a Deus passam também por tantos problemas? E por que é que o cristão está sorrindo? Por que ele está feliz? Por que ele continua alegre? E por que aquela pessoa que muitas vezes tem dinheiro, tem recurso, né? Passa por um probleminha de nada e já cai na depressão, já cai nos remédios, já quer dar fim à vida, já quer suicidar. Não é verdade? E muitas pessoas perguntam por quê? Porque são pessoas que estão edificando suas casas em terrenos diferentes. Veja, essa provação, essa tempestade, ela deu com ímpeto sobre essa casa, mas essa casa não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. E que rocha que é essa aqui? Essa rocha aqui é os méritos dessa própria pessoa? Não. Não, olha, eu realmente sou um cristão. Eu realmente ouço a palavra, eu ponho tudo em prática, eu faço tudo certinho, eu leio a Bíblia todos os dias, faço meu devocional todos os dias, eu dou as minhas ofertas, os meus dízimos, eu não falto nenhum culto, eu estou sempre junto. Não. Essa rocha não é você. Essa rocha não é aquilo que você faz. Essa rocha é Cristo. Amém. Essa rocha é Cristo. Eu preciso ouvir, eu preciso praticar, mas preciso compreender que o meu alicerce é Cristo Jesus. Amém. Nunca sou eu mesmo. Nunca é aquilo que eu posso fazer. Nunca é aquilo que eu posso fazer para Deus, mas é sempre aquilo que Deus está fazendo por mim. Edificar a minha casa sobre Cristo Jesus. Praticar a palavra de Cristo Jesus. Volte os seus olhos para o texto de novo, no verso 24, e preste atenção no que Jesus está dizendo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Está vendo a diferença aqui, meus irmãos? A gente pode pensar assim: todo aquele que ouve as palavras e as pratica. Todo aquele que ouve palavras e pratica. E tem um monte de palavras. Tem um monte de coisa sendo dita no mundo afora aí. E tem um monte de gente praticando várias coisas que têm sido ditas no mundo afora aí. Os famosos coaches de performance, por exemplo, dizem para você, faça isso, pratique isso, aí você vai lá e pratica. O seu personal na academia fala para você, pratica isso, você vai lá e pratica, não tem problema nenhum. O médico, quando você faz uma consulta, ele fala para você, faça isso, 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 você vai lá e pratica. Às vezes a gente nem pratica, né? A gente tem o costume de, às vezes, ir ao médico, e o médico passa os exames, passa o diagnóstico e passa a receita. Você vai tomar esse remédio aqui 10 dias, 3 vezes por dia. No primeiro dia a gente toma 3 vezes por dia, no segundo dia a gente toma 3, no terceiro a gente toma 2, no terceiro, no quarto a gente pula, no quinto a gente já não toma mais. Não é assim? Jesus está dizendo que todo aquele que escuta estas minhas palavras. Vida cristã precisa estar fundamentada sobre as palavras de Cristo Jesus. O segundo é aquele que ouve as palavras de Cristo, mas que não as pratica. Veja o verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. Vieram as mesmas provações. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. As provações vieram para os dois, meus irmãos. O mesmo nível de provação vieram para as duas pessoas. O grande ponto é que uma casa caiu e a outra se manteve de pé. Eu quero aplicar esse texto para nós, trazendo algumas perguntas. Primeiro, você tem sido apenas um ouvinte ou você tem sido um praticante da palavra de Deus? Você tem amado a palavra de Deus a ponto de querer ouvir, mas também a ponto de praticá-la? Se a palavra de Deus for tirada de você hoje,
Se amanhã abaixar um decreto no país dizendo assim, a partir de hoje é proibido no Brasil ler a Bíblia. A Bíblia vai estar dentro de você ou não? Você vai precisar realmente da palavra aqui escrita ou vai ter algo dentro de você que ainda vai te alimentar? Você é capaz de praticar a palavra de Deus por aquilo que já tem dentro do seu coração, dentro de você, ou você não consegue colocar a palavra em prática? Porque existe uma grande diferença. A palavra que Jesus está dizendo aqui é ouvir, não é escutar. Tem uma grande diferença entre escutar e ouvir. Eu estou escutando um passarinho cantando, ó. Está escutando? Mas você está escutando ele e me ouvindo. E assim eu espero. Porque às vezes você pode estar ouvindo ele e só me escutando. A diferença é, eu estou escutando, mas ele não está chamando a minha atenção. Não é a ele que eu estou dirigindo a minha atenção. A minha atenção está sobre a palavra. Então tem gente que só escuta também a palavra. Vai no culto domingo e só escuta. E sai do culto e fala assim, ó, pastor, o culto hoje foi uma bênção. Foi bênção. O que foi pregado? Não sei. Não lembro. Não, mas a palavra foi uma bênção. Mas qual foi o texto? Não faço ideia. Ouvir é diferente de escutar. A segunda aplicação para nós é, após ouvir e desejar praticar a palavra, você está preparado para as grandes tempestades da vida? Você entende que as tempestades elas podem vir, mas que aquele que confia no Senhor, aquele que coloca a sua vida com o fundamento, com o alicerce que é Cristo Jesus, ele vai ter a sua casa de pé. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu. Estava fundamentada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. Onde é que você está edificando a sua vida? Edificação aqui, a palavra edificação aqui é a palavra para construção. Construção se faz da noite para o dia? Não. Agora tem essas casas, né, seu Demar? Tudo pré-moldado, já vem as paredes tudo pronta, né? Vai só encaixando ali, né? Mas a construção boa, a raiz, né, seu Demar? Como que era? Tijolinho por tijolinho, não era? Passa um tijolinho, põe um. Vai lá mais um pouquinho, passa a massa, tijolinho, põe o outro. Meus irmãos, vida cristã é essa construção, é essa edificação, é dia a dia, é tijolo a tijolo. Amém? Amém. Tá vendo que essa parede aqui não tá pintada, não tá nem rebocada, né? Tá rebocada, né? Mas ela não tá pintada. Tá vendo? Se você passar a mão aqui de uma vez aqui, talvez machuque a sua mão. Só que ela tá firme. Se você bater aqui, você vai ver que ela tá firme. Você já bateu naquelas paredes assim, que você ouve do outro lado, que tá oca? Se você der uma martelada ali, ela abre um buraco desse tamanho, porque não tem nada ali. A gente tem que se preocupar, meus irmãos, em que a nossa vida cristã não sejam essas paredes ocas. Onde que a primeira porrada que a gente leve, a gente se destrua. A gente tem que se preocupar todos os dias que a nossa vida seja esses tijolos firmes, edificados sobre a palavra de Cristo. Amém. Amém? Edificados sobre a palavra de Cristo. O exterior nem precisa estar bonito. O exterior nem precisa estar perfeito. Mas o fundamento, ele tem que estar ali todos os dias. Amém. Todos os dias ele tem que estar firme. Amém. Amém? O sermão vai terminar dizendo, quando Jesus acabou de proferir essas palavras,
estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus encerra esse sermão, chamado Sermão do Monte, as pessoas olham para ele e ficam maravilhadas, não porque ele pregou uma grande mensagem, não porque ele falou algo que ninguém sabia, mas porque ele trouxe fundamentos da vida cristã diária, coisas que a gente precisa viver no nosso dia a dia e que são comuns para todos nós. Jesus ensinou a amar, a perdoar, a ofertar, olhando para o Sermão do Monte. Jesus ensinou a não julgar. Jesus ensinou a pedir, a buscar, a encontrar Deus. E quando todo mundo ouviu aquilo, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jesus não era como os escribas, que simplesmente estavam falando algo que eles não estavam praticando. Mas Jesus estava mostrando para eles, dia a dia, na sua prática, o que era o verdadeiro Evangelho. Que assim seja comigo, com você. Que assim seja conosco. Que tudo aquilo que a gente ouviu, a gente comece a praticar de verdade. E tudo aquilo que a gente aprender com a palavra, que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. É assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Como aqueles que estão fazendo aquilo que Ele manda. Amém? Amém. Coloque-se em pé.